Olá, mais uma vez com vocês, o programa Missão de Amor, uma jornada pessoal para a cura. Eu sou Solange Matilde, psicóloga e psico-oncologista. Gostaria de dizer para vocês que o nosso programa tem a intenção de trazer informações sobre o câncer, tanto para pacientes quanto familiares. Informações não só sobre a doença, mas a qualidade de vida que precisamos alcançar. Nós falamos de diversos temas e nós acompanhamos sempre o programa Simonton, né? Então existe um programa que deve ser seguido para quem está se tratando. Esse é um dos métodos, existem outros. Então dentro do programa Simonton, vocês podem ver nos outros programas que tem diversos temas. Hoje nós iniciaremos o tema com a criação do futuro, como você pode criar o futuro mesmo estando doente ou já curada ou em fase de tratamento, principalmente estabelecendo seus objetivos. Se você tiver um maior interesse, nós adotamos o livro Com a Vida de Novo. Então todas as informações trazidas aqui são baseadas nesse livro. Eu acho que é bem interessante você também ler um pouquinho sobre ele. Esse livro foi escrito pelo Carl Simonton e a sua esposa Stephanie. É um livro, entre outros, que pode lhe ajudar bastante. Então, continuando essa ideia do programa Simonton, que é um programa que existem diversas etapas a serem trabalhadas para a remissão do câncer, nós vamos trabalhar especificamente a questão dos objetivos, que o próprio Simonton ele começou a perceber que existiam algumas diferenças. Ele percebia que dentre o número grande de pacientes que ele tinha, boa parte desses pacientes aceitavam muito bem o tratamento, se curavam, enfim. Tinha uma grande diferença de um outro grupo de pacientes que tinham maior dificuldade. E ele resolveu pesquisar por que essas pessoas tinha uma diferença tão grande dentro do tratamento. E ele descobriu que essas pessoas tinham razões de sobra para continuarem vivos. Eu quero colocar um parênteses aqui para falar um pouquinho de um livro que se chama Amor, Medicina e Milagres, do Dr. Bernie Siegel. Ele também fez uma pesquisa interessante. Esse livro também fala sobre câncer, ele é um grande admirador do Simonton e ele começou também a usar o programa Simonton com seus pacientes. Ele é um famoso cirurgião americano. Neste livro, curiosamente, ele mostra uma experiência que ele teve, ele ficou muito empolgado com o programa Simonton e ele resolveu montar diversos grupos para ajudar as pessoas. Investiu bastante nisso. No dia que ele começou os trabalhos, ele notou que tinha um número muito pequeno de pacientes e que ele tinha uma expectativa bem maior, mas ele também foi pesquisar porque isso aconteceu. E ele descobriu que mais ou menos 20% de todos os pacientes de câncer, eles na verdade queriam morrer mesmo, de uma maneira inconsciente ou inconsciente. Eles acolhiam o câncer como uma doença que poderia resolver alguns problemas que eles imaginavam ser impossíveis de realizar. Então, o câncer, nesse caso, para essas pessoas é muito bem-vindo. Então, essas pessoas tendem a ter uma dificuldade no tratamento e até ir a óbito. 60% dos pacientes são, a gente dá uma ideia aqui, são como atores ensaiando um papel. Então, eles pretendem satisfazer tudo que o médico pedir. Inclusive, se o médico disser que eles vão morrer, eles acabam atendendo essa expectativa do médico e morrendo. Ou se o médico disser, nossa, mas esse câncer é muito complicado, ele leva muito a sério e tudo leva a essa complexidade. Então, são 60% desses pacientes. Porém, o restante, né, entre 15% e 20%, são os especiais. Eles não estão representando um papel vitimoso, então eles optam por ter um papel mais ativo dentro do tratamento. E normalmente são esses de 15% a 20% que a gente mencionou no final, que realmente se curam, ou se não se curam, o tratamento responde de uma maneira bem adequada, mais rápido, enfim.
eu espero que você escolha ficar dentro desses 20% que são especiais e que querem participar ativamente da sua cura. Então, voltando agora ao Simonton, ele, ao investigar essas razões, ele percebeu que essas pessoas tinham um sentido, uma ligação com a vida profundas, tinham objetivos que faziam com que elas caminhassem na direção desses objetivos. E aí o Simonton começou a perceber que essas pessoas, ela se engatava numa força interna que ajudava a recuperar a saúde, embora ela tivesse outros objetivos. Isso quer dizer que elas não permitem que o câncer, de alguma forma, atrapalhe os seus objetivos. E aí essas pessoas, ao invés de parar de viver, elas escolhem viver. O Carl Simonton também verificou que aqueles que viveram mais tempo são precisamente as pessoas que mais investem em si mesmo, dando a vida ou fazendo da vida algo de muito valor. E aí, no livro, ele menciona os benefícios de se estabelecer objetivos. Portanto, as pessoas que ignoram sistematicamente as suas necessidades emocionais, elas pagam um preço muito alto fisicamente, adoecendo com doenças mais graves e não dando tanta atenção à saúde. Se a gente imaginar qual é o ponto da saúde, né? A saúde é sistêmica, ela é global. Então, essas pessoas, ela têm as suas necessidades mentais, as suas necessidades físicas e as suas necessidades emocionais. Elas colocam essa conscientização das suas necessidades em ação. E aí os objetivos ajudam bastante as pessoas se fixarem num ponto nas suas metas e ela começa a ter mais energia que aquelas que não têm objetivo. É bem interessante também notar que as pessoas que escrevem os seus objetivos tendem a completá-los, a alcançá-los. Então, também é bastante interessante escrever quais são os nossos objetivos. Quando nós pensamos em traçar essas prioridades, os objetivos na nossa vida, nós precisamos conceituar e focalizar aquilo que nós desejamos. Isso vai trazer mais razões para você viver, isso vai fazer com que se tenha uma ligação muito forte com a vida e também uma aceitação como a vida é, porque nem sempre as coisas vão acontecer da maneira que nós desejamos, mas tem empecilhos, então não existe problema nenhum com isso, mas a pessoa aceita também a vida com todas as suas dificuldades e reinveste em si mesmo. Então esse é o nosso convite para que você comece a reinvestir em você mesmo. Alguns benefícios mais importantes que o Carl coloca no programa primeiro, prepara a pessoa mental e emocionalmente para assumir um compromisso de recuperar a saúde. Então nós focamos, né? Nós interligamos os objetivos que talvez sejam materiais, por exemplo, comprar uma casa nova, fazer uma viagem, mas ligado à recuperação da saúde. Porque se essa pessoa também não estiver bem, vai ficar muito difícil ela realizar os seus objetivos. Então nós focamos em direção à saúde. O segundo benefício é que todos nós somos responsáveis por nossas vidas. Nós podemos fazer as coisas acontecerem. Precisamos ter uma atitude mais ativa, uma autoafirmação. E isso, atitude ativa, autoafirmação, é muito contrário àqueles sentimentos que em outros programas a gente já colocou, que alimentam o câncer, que alimentam as doenças crônicas e trazem dificuldades na hora de assumir os tratamentos, que é o desespero e o desamparo. São dois fatores que caminham com o câncer. Então, nesse sentido, a gente faz o inverso, não é verdade? Estabelecendo sejam quais forem os objetivos, a gente pode trazer mais energia e dar mais sentido. Terceiro item que o Simonton coloca, que quando você tem objetivos e consegue realizá-los, você cria uma autoimagem positiva. Nós já falamos dessa autoimagem positiva em outros programas.
Tendo uma autoimagem positiva, a gente reafirma a própria importância dentro da vida, porque paciente de câncer, ele tem um hábito, um péssimo hábito, de centrar sua vida em outras pessoas e não em si mesmo. Então, nós precisamos fazer esse retorno. Logo, quando eu começo a assumir a minha vida, eu dou mais importância a mim mesmo e às minhas necessidades, que até então, possivelmente, as pessoas colocam lá na prioridade, na fila de prioridade, colocam lá atrás. E nesse momento as pessoas entendem que elas precisam cuidar das suas necessidades. E crer no seu próprio valor, na importância que você tem na vida, na sua vida e na vida de outras pessoas também. Um outro benefício que é muito importante, muito interessante, quando a gente estabelece esses objetivos, que pode ser de curto prazo, de médio e de longo, a gente vai falar ainda mais sobre isso, é que a energia fica direcionada, não uma energia dispersa em diversas situações. Às vezes a gente foca demasiadamente no tratamento, mas nós precisamos outros objetivos. E uma coisa muito importante na hora de fixar os objetivos é que esses objetivos são importantes para você. Eventualmente que nós, que somos pais, nós desejamos ver os nossos filhos terminar a faculdade, ou se casarem, ou os bebês nascerem. Isso também é muito importante, mas veja, é importante que nós tenhamos objetivos próprios, sem que colocamos as pessoas como parte disso, porque se o outro não quiser cumprir esse objetivo, vamos imaginar que seus filhos não queiram terminar a faculdade, resolveram ir para uma outra profissão, não queiram casar, e aí você vai a zero novamente. Eu não estou dizendo que esses objetivos não são bons, eles são, mas além deles, você precisa ter muitos objetivos pessoais que têm a ver com a sua alma, que têm a ver com a sua autoestima, que têm a ver principalmente com aqueles sonhos que lá na adolescência, por algum motivo, talvez por questões de sobrevivência, você abandonou. Então, este é um momento muito importante em que você pode recuperar aqueles desejos, aqueles sonhos, aquelas metas que você tinha e colocar agora na sua vida. Lembrando sempre que não pode ser também um objetivo tão rígido, né? Você escreve, você desenha, e aí você vai pôr uma energia amorosa para que tudo aconteça bem, né, para que você atinja esses objetivos. Mas, a qualquer momento, ele pode ser mudado, porque existem inúmeros fatores na nossa vida que influenciam, né, nas nossas ações. Então, também não é para fazer uma coisa rígida, é para fazer uma coisa maleável, flexível, que, além de tudo, te traga bem-estar, felicidade. Então, quando você vê que na medida que as coisas vão acontecendo, você precisa fazer um reajuste, você precisa mudar as prioridades e talvez até, quem sabe, alguns objetivos deixar de lado. O importante é que não pode ser 1, 2, 3 objetivos, você fica muito pobre na sua busca. Então, você pode ter diversos objetivos. Nós vamos ter um próximo programa que eu vou detalhar um pouquinho mais isso. Então, você deve ter diversas áreas da sua vida contempladas. A área física é uma área extremamente importante. E temos até uma boa notícia, embora isso ainda não está muito comprovado, mas a gente já sabe que, por exemplo, exercícios físicos previnem câncer. Mas a novidade é que parece, através da pesquisa, que os exercícios aeróbicos também ajudam a curar o câncer. Então, colocar nas suas metas atividades físicas, caminhada, não é aquela caminhada passeando com o cachorrinho, evidentemente, mas é uma caminhada um pouco mais forte, né? Que as batidas do seu coração aumentam, perder peso é algo importante, mudar a alimentação. E essas coisas ninguém faz de uma hora para outra. Então, às vezes, a gente precisa de pequenos passos para realizar todas essas nossas necessidades. Lembre-se, mentais, emocionais, físicas. Então, comece a princípio relatar quais são as coisas, faz uma lista de todas as coisas que você deseja buscar novamente. Tem um exercício muito interessante, vale até como uma reflexão, que é 50 coisas que eu quero fazer antes de morrer. Parece meio tétrico, né?
mas realmente é difícil a gente atingir essas 50 coisas, porque nós estamos focados na vida dos outros, na vida da família, e não que precisamos deixar de fazer isso, mas precisa entrar as nossas prioridades também. Então, viver bem, viver com qualidade. Eu gostaria que você pensasse na possibilidade de alterar bastante a sua alimentação, buscando coisas mais naturais, mais orgânicas. E, quem sabe, aquelas viagens que você sempre sonhou em fazer, que nunca teve tanta importância. Às vezes a gente vai para a viagem por causa de um filho, ou por causa da esposa, ou por causa do marido, e esquecemos as nossas escolhas. Aqueles cursos que você deseja fazer, que nunca teve tempo para fazer, essa é a hora de botar na sua lista aí também, para colocar um pouco de atenção nas suas necessidades artísticas, culturais. Lembrando que se você também é uma pessoa extremamente agitada, ou extremamente ocupada, que também é uma das características de paciente do câncer, assumir muitas responsabilidades, você precisa incluir como meta descanso, né? Preguiça, sossego, eu costumo chamar de quietude. É nesse momento que você descansa o seu corpo, é nesse momento que você olha um pouco para você, é esse momento que você vai filosofar sobre o seu futuro. Porque, veja, só o fato de o paciente ser considerado ter uma doença grave e ter um câncer, parece que é uma sentença de morte. E as pessoas param de planejar, as pessoas param de pensar no futuro. Então, este momento de você parar um pouquinho, fazer a sua listinha e pensar que esses objetivos devem ser significativos para aliarmos com a recuperação da sua saúde. Os familiares podem ajudar e nós podemos também ensinar para os nossos filhos, para os nossos parentes, maridos e esposas, também começar cedo a fazer esses objetivos, deixar muito claro aonde cada um de nós quer chegar. Não esqueça de colocar os seus objetivos também espirituais. O crescimento espiritual é muito importante. Seja qual for a sua religião, a espiritualidade está dentro de todas elas. No próximo programa, a gente vai trabalhar um pouquinho como determinar esses objetivos. De curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Para te ajudar, para facilitar um pouquinho a sua vida. Mas eu conto com o seu esforço. Aliás, é a única coisa que a gente pode contar, né? Com os nossos esforços pessoais. Então, tira um tempinho agora, faça a sua listinha e comece a colocar as prioridades na sua vida. Bom, eu agradeço a sua atenção, a sua presença. Eu espero que vocês fiquem conosco, divulguem os nossos programas, façam perguntas se tiverem necessidades e nos acompanhem nos outros temas. E dá uma repassada nos programas anteriores para ver se você está se enquadrando dentro do programa Simonton. Eu espero você numa próxima oportunidade. Até mais.